Bem-vindo ao podcast Café com Nós. Café com Nós. Café com Nós. Um espaço feito para quem busca entretenimento, informação e histórias inspiradoras. Aqui a gente se conecta através de histórias, ideias e reflexões que fazem diferença no nosso dia a dia. Prepare o café, ajuste o fone e vem com a gente, porque o episódio de hoje está imperdível. Começa agora, podcast Café com Nós. Olá, estamos chegando para você com mais um episódio do podcast Café com Nós. Eu sou um dos apresentadores, Thiago Barros. E eu sou uma das apresentadoras, Franciele Barros. E hoje o nosso tema é necessário e atual, tá? O autismo e saúde mental. E quem são nossos convidados hoje? Nossas convidadas é a doutora Larissa Albuquerque e a enfermeira Eula Barrios. É isso aí. Prazer enorme estar recebendo vocês aqui no nosso podcast. E vamos falar um pouco de vocês, apresentar vocês aí, primeiro a doutora, depois a enfermeira. Perfeito, obrigado pessoal, obrigado mesmo pelo convite, a gente está muito honrada de estar aqui hoje com vocês e foi um prazer. Meu nome é Larissa Albuquerque, eu sou médica, formada desde 2019 e eu segui nessa área da psiquiatria, comecei por aí. Eu fiz pós-graduação em psiquiatria e na atuação, né, desde 2020 praticamente, dessa área da psiquiatria, eu comecei a encontrar muitos casos de autismo, de TDAH e comecei a me apaixonar por essa área. Então foi daí que eu comecei a estudar mais e entrar nesse mundo e acabei me especializando aí em psiquiatria da infância e adolescência e posteriormente eu entrei na certificação Thiago Castro, que é um médico referência em autismo no Brasil, e faço também essa certificação. Ah, que legal, bacana. E a enfermeira também faz parte, trabalham juntas? Isso, a gente é parceira, a gente tem criado alguns planos de trabalho em conjunto para melhor atender essas crianças, focado principalmente nessa área de neurodesenvolvimento, né, crianças autistas com TDAH. E aí a gente faz um trabalho em conjunto, ajudando essas mães, acolhendo a família, montando rotina, porque é extremamente necessário. E esse trabalho tem dado muito certo. E vamos pedir para a pra enfermeira se Eula, apresentar se também. apresentar também. Primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite, a gente ficou muito feliz. E eu sou enfermeira, minha formação é enfermeira, me formei em Avaré mesmo. Faz mais ou menos 5 anos que sou formada. Tenho especialização em saúde mental. Sim. E atendo com a doutora Larissa. Ah, que legal, bacana. Sejam muito bem-vindas. E vamos começar aí falando o que é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele vem da formação do cérebro. E ele traz algumas pequenas diferenças. São diferenças que não são visíveis a olho nu, não são visíveis do lado de fora só. Né? Dificilmente são visíveis do lado de fora. A grande maioria são neurônios neurotransmissores que são um pouco diferentes dos habituais, né? Daquilo que a gente chama como típico. E isso faz com que surjam sintomas e dificuldades ao longo da vida, ao longo do neurodesenvolvimento, principalmente da criança, que vai trazer prejuízos para essa criança e futuramente para esse adulto com esse transtorno. Ah, legal, bacana. Vocês são de Avaré. Eu sou de Avaré, ela é de Cerqueira. Ah, ela é de Cerqueira, você é de Avaré. E você atende a região toda aí, Avaré, Águas, tudo. Paranapanema, Piraju. Inclusive, você falou que trabalhou aqui em Águas, já fez um trabalho aqui em Águas. Sim, eu fiquei 3 anos trabalhando aqui no posto. Eu saí no meio do ano passado. Mas eu continuo vindo atender aqui, agora mais do particular. Ah, legal, bacana. E vamos falar assim, por que se chama espectro? Porque... Antes era só autismo, né? Parece. Aí colocou Na verdade, espectro tinha vários... eles davam tipos de autismo, vamos dizer assim, né? Tinha, por exemplo, o Asperger, que é aquele autismo de alto funcionamento. Tinha o autismo clássico, que se chamava autismo infantil. E tinha, por exemplo, síndrome de Rett, que é um tipo de autismo mais grave, principalmente em meninas. E aí eles tiraram essas nomenclaturas e unificaram tudo para autismo. Porque nada mais é do que uma única
não gostaria de dizer patologia, sabe? Porque Sim, não é uma patologia, sim. mas é uma única entidade Sim. como um espectro, que Com é várias o que características, com várias né? características. E essas características, elas podem ser tanto para mais quanto para menos. Por isso que é um espectro. Ah, Entendeu? entendi. Como nas cores. Por exemplo, você sai do branco e vai até o vermelho, mas nisso são Tem. vários tons de cor. É nesse entendi. sentido. Ah, legal, entendi. bacana. E agora tem... Mas agora tem os níveis, né? O Isso. nível de suporte 1, 2 e 3, né? Que Exatamente. antes não tinha. Antes Não. era só o autismo. Porque eram esses nomes separados que eu estava te tá. falando. Aham. E aí, quando eles unificaram, eles precisavam de uma maneira de diferenciar, porque, assim, a gama de características sim. e a expressão disso, ela é muito diferente. Aham. Então, eles precisavam categorizar para poder ajudar realmente quem mais precisava, com mais suporte. Sim. E aí foi dado o nível 1, 2 e 3 de suporte, onde o 1 é o mais leve e o 3 é o mais grave. Ah, sim. E assim, falando nesses níveis, uma criança que é diagnosticada com suporte 3, ela tem chance de ir para suporte 2 ou 1? Sim, Ou não? sim, se for instituído um tratamento adequado, se os estímulos necessários forem dados, Sim. essa criança às vezes cai para um nível 1. Sim. Ontem mesmo, posso contar em Pode. casa? Aham. Ontem mesmo eu estava lá em Paranapanema e lá é um local que eu atendo basicamente só criança. Porque eu tenho os dois públicos, eu tenho Sim. tanto as crianças quanto os adultos. E lá eu atendo muita criança. E eu atendi, há 2 meses atrás, um menino autista, nível 3 de suporte, muito comprometido. Assim, não verbal ainda, uma criança com muito pouco contato. Você não consegue, por exemplo, ter uma troca com essa criança. Ontem ele estava lá de novo, 2 meses depois. Uma criança verbal já, falando praticamente frases já, sentado na cadeira, brincando, quietinho. A gente chamava, ele olhava, ele participava, ele entendia o que você falava. Era outra criança. Sim. Então, dado um tratamento adequado, essa criança evolui sim, muito bem. Sim, então os pais, eles não precisam ficarem assim tão preocupados, porque eu acho que quando os pais recebem um diagnóstico, a primeira coisa que os pais sentem é aquela situação, né? Tipo, de nossa, agora, o que eu vou fazer? fazer? E já sempre pensam, né? Tipo, sempre nas piores possibilidades, né? É porque quando vem a notícia, sempre é um luto, principalmente de uma criança. É diferente Sim, no adulto, é bem diferente. Mas na criança é um luto, né? Porque os pais criam uma expectativa de como que vai ser, do que eles querem que essa criança desenvolva ao longo da vida. Você já cria ali, né? E isso Nem cai a por gente- terra. É igual quando a gente soube, né? Do Da diagnóstico Isa. Da Isa mesmo, foi a mesma coisa. Você imagina assim, depois quando tem diagnóstico, pá, tipo assim, e agora? Eu tô Como perdida. vai ser, né? E você não sabe mais. E aí o apoio, eu acho que um apoio para essa família, aí é muito importante também, né? Exatamente. Porque- E é esse tipo de trabalho, por exemplo, que a gente faz. Ah, sim. Porque quem acolhe essa mãe? Quem acolhe essa família? Quem diz para ela como que ela deve agir? Não Sim, tem. não tem. E ainda mais na rede pública. É. Não tem. E isso é fundamental. Porque se essa mãe, se essa família não tiver bem, essa criança ela não vai estar bem. Isso é verdade. Então não adianta. Sabe? Aham. Você vai ficar passando remédio, você vai ficar instituindo terapia. A gente sabe que a qualidade das terapias aqui no Brasil ainda são baixas. Sim. Então não vai ter melhora. Sim. Não adianta. Isso é verdade. E assim, pra gente foi bem um susto, porque assim, na internet, apesar que hoje tá bem moderno, mas a gente não conseguia achar, né? Que nem hoje, graças a Deus, que nem a parte do autismo, essa parte toda, tem bastante conteúdo. Mas que nem no caso da Isa, a gente pesquisou bastante e foi... Nossa, a Isa, né? tudo que a gente pesquisava assim. E agora? Tipo, as coisas no Google. Você só pesquisava vê no coisas Google, ruins, você né? vê só coisas ruins. Era uma sentença, É, né? era, eu falei, Perfeito, gente, essa palavra. Eu pensava assim, pronto, minha filha, ela vai ficar vegetando. Porque aí você perguntava, né, pros médicos, só que como eles eu acho que não tinham ali esse cuidado, né, de te auxiliar corretamente. Eles só me deram um diagnóstico e pronto, tipo, tchau, vai se pra vira casa e- Como come- se você começa as soubesse o que terapias. significa esse diagnóstico. E aí vai eu procurar, tipo, pesquisar, procurar tudo. Eu falo E que assim, é a gente falou complicado. sobre o autismo, assim, que do grau 3 ele pode vir, mas ele tem cura? Às vezes o pessoal que está assistindo fala, mas tem cura? Não, cura não tem, Cura até porque não não tem. é uma doença. Sim. É a forma como o cérebro dessa pessoa é gerado.
Inclusive, eu quero dar uma explicação sobre isso, Sim. que eu costumo fazer para os meus pacientes. Ah, legal. Principalmente para adolescentes e crianças, onde é difícil a gente explicar o que é o autismo. E eu gosto de explicar assim, porque fica bem claro. Hoje, todo mundo tem um pouco de acesso à internet, a computador, essas coisas, principalmente as crianças. Então, elas têm noção disso. Sim. E aí eu falo assim, olha, todo computador, ele não tem um sistema? Windows, iOS, Android, o Linux, tem vários. E, basicamente, eles fazem a mesma coisa, só que eles são diferentes. Né? Então, o computador ele precisa desse sistema para funcionar. Se não for o sistema, ele não vai funcionar. Sim. E um é diferente do outro, as abas são diferentes, o layout é diferente, tudo é diferente. Sim. Nós, seres humanos, também somos assim. A gente tem um sistema instalado na nossa cabeça. Metade vem típico, normal, vamos dizer assim. Metade vem atípico. E atípico seria o quê? TDAH, autismo, altas habilidades, deficiência intelectual, síndromes, descalculia, dislexia, ou a mistura disso que é mais comum. Então, eles fazem a mesma coisa, eles têm um potencial semelhante, mas eles funcionam de maneira diferente. Sim. Então, se você souber mexer nesse sistema, se você souber Sim. usá-lo, você chega nesse potencial. Agora, se você ficar tentando usar nesse sistema como no outro, sim, você não vai desenvolver. chegar no ponto dele. Então, é isso que eu faço eles entenderem. Entender o ponto-chave para você desenvolver o trabalho, né? Exatamente. Ah, que legal. E assim, existe um sinal de alerta que os pais devem observar nos primeiros anos de vida da criança? Sim, existe alguns. Quer falar alguns? Sim, já é percebido assim, logo nos primeiros meses, né? Sim. Dificuldade de fala, atraso de andar. Uma criança que não tem muito contato visual com a mãe, ela já pode observar esses sinais e já procurar. Uma criança que às vezes não busca compartilhar o interesse, ela não traz alguma coisinha para você olhar. Sim. Pequenininho lá, às vezes eles têm atraso para começar a apontar, Pouca para começar interação, né? para começar a mostrar aquilo que eles querem, por exemplo. Então, são pequenas coisas que a gente já vai observando. Sim. E desde muito bebê, né, doutora? Desde Você já muito começa bebê. a observar desde Logo na Estereotipias. amamentação, assim. Ou aquele bebê muito Sim. quietinho, ou aquele bebê extremamente agitado. Por isso que quando a gente fala de espectro, Aham. ou é muito, ou é Tipo, pouco. não tem não aquele consegue. meio termo, Não. assim, né? O que Ou é ele vai chorar um muito. sintoma para um, às vezes não é para o outro. Ah, sim. Então, toda criança, todo adulto deve ser avaliado de uma maneira muito individual. Sim. E aquela criança que demora um pouco a falar, né? Que vai falar, que nem que fala algumas palavras, mas fala errado até uma certa idade, assim, por exemplo, 5, 6 anos, ela ainda fala, mas ela fala errado. Entra, tipo, nesses sinais de alerta, sim ou não? Entra, mas a gente tem que pensar não apenas na fala, Sim. e sim na qualidade dessa comunicação. Até porque o autismo é um transtorno da comunicação e não Sim. de fala em si. Ah, sim. A comunicação, ela não é feita apenas pela voz. A gente faz gestos, a gente Sim. se comunica com o corpo. Aham. Então, tudo isso vai demonstrar ali alguns atrasos. Por isso, o sim. apontar, por exemplo. Então, essa criança, ela vai ser atrasada em todos esses pontos da comunicação. sim. E uma criança com 5, 6 anos já é uma criança que é para ter uma fala praticamente normal já. Sim. Então, se essa criança está apresentando alguma alteração, é importante a gente observar. Não necessariamente é autismo, tem outros transtornos Sim. que cursam com atraso de fala ou problemas. Por exemplo, a dislexia, ela entraria nesse... Na fala em si, Na não. A fala, dislexia ela é um transtorno de aprendizagem. Ah, tá. Então, ela é uma dificuldade na aprendizagem da leitura, da escrita, das palavras. Ah, sim. Agora, por exemplo, a apraxia de fala, sim, vai causar um atraso de fala. É uma dificuldade motora na fala. Ah, sim. Então, é diferente. Então, uma criança que nasce com hipotonia, que é uma leve uma fraqueza muscular, Sim. seja por qualquer motivo, Aham. provavelmente ela vai ter uma apraxia de fala, um atraso de fala. E pode não ser autismo. Ah, sim. Então, Não. ter atraso de fala não significa Não autismo. é. Ah, entendi. Entendeu? Aham. E assim, qual a importância do diagnóstico precoce na criança porque assim, a Nicole, né? A Nicole ela Sim. teve problema de audição. Aí e teve um amiguinho dela também que teve um problema, a gente fez tratamento com a Nicole certinho e tudo. Uhum. E graças a Deus a Nicole hoje ela quase nem Ela usa nem muito usa o o aparelho, aparelho. né? Mas ela escuta normal
E assim, a gente foi desde quando nasceu, né? Ela colocou o aparelho, ela tinha acho que 6 meses para 8 meses, ela já usava o aparelho. E ela, que nem desde muito cedo, logo quando ela aprendeu a falar, ela aprendeu a fazer leitura labial. Então isso hoje em dia ajuda muito ela, porque às vezes, né, ela entende pela leitura labial. E ela conseguiu já, graças a Deus, conseguiu escutar e escuta e trabalha com a Sim. gente já Se aqui. adaptou. Se adaptou, mas foi importante por quê? Porque desde quando nasceu a gente já correu atrás e foi em cima. Por isso a pergunta aí que eu fiz para vocês sobre A importância do né, diagnóstico precoce. do diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce, ele muda tudo. Ele é fundamental. Quanto mais tempo a gente demora, a gente perde a janela de desenvolvimento. O desenvolvimento da criança, ela tem fases. E isso depende do tempo. Então, quanto mais tempo que você perde, demora para instituir esse tratamento, você vai perdendo essas janelas de aproveitamento do desenvolvimento. Não é, por exemplo, é fácil você aprender qualquer coisa hoje? Quando você era pequeno era Sim, muito mais fácil. Entende? Então é nesse sentido. Se você perde essa janela de desenvolvimento, possivelmente os prejuízos que você tem talvez sejam irreversíveis em algum ponto. E quanto antes, melhor. Vai diminuir essa quantidade de prejuízos e comorbidades futuras. Criança é mais fácil de você ensinar ela. Ela é aberta a ela, isso. ela aprende. É como se fosse aprender a nadar pra gente, né? O adulto vai ter muito mais dificuldade de aprender a nadar. A criança aprende muito mais fácil. Né? E os pais, às vezes, que notam, assim, uma diferença, mas que sente, assim, tipo, não é nada. Não querem ver que tem alguma coisa de errado, assim. O que vocês falariam para esses pais, assim? Geralmente isso acontece pelo próprio medo que essa pessoa tem de um diagnóstico. Sim. E tem um outro ponto que é bastante importante aí. Eu vou entrar até numa outra questão, Sim. mas o autismo ele é genético. Sim. Então, se essa criança, por exemplo, vamos supor que seja autista, grandes são as chances do pai ou a mãe dessa criança também ser autista. Então, às vezes é isso. Ela está lidando com a sua própria dificuldade que ela nem entende que tem. E aí você buscar isso e você enxergar que o outro tem uma dificuldade que você tinha, mas você não percebia, não é uma coisa tão simples. Sim. Então, exige um trabalho. Por isso que a gente falar sobre isso hoje, e isso está cada vez mais na mídia, nos lugares, ajuda, porque vai despertando esses gatilhos nessa família e fala, opa, tem alguma coisa que não está saindo legal. E mesmo assim é difícil, porque às vezes eles vão levar num médico, algum lugar, e o médico vai falar, não, isso aí não é nada, é assim mesmo. E aí eles voltam com aquela pulga atrás da orelha. Isso é muito ruim, é muito triste. E que nem hoje também tem bastante adultos sendo diagnosticados com autismo por isso, eu acho, então, né? Às vezes vê no filho ali, né? Aí o filho frequente. E depois os pais, eu sou autista, porque tem mesmo pessoas que a gente eu sou autista, foi embaixo, mas, né? E o descobriu inverso. agora. Descobriu recente, né? Que a autista já tá com 30 e 40 e poucos 40 anos, e né? poucos anos. Eu sou uma pessoa dessa. Eu sou autista. Eu descobri com 30 anos que eu sou autista. Que bacana. Nossa. Entendeu? Eu não sabia. E A doutora tem pacientes que ela atendia a mãe, e aí tratava a mãe e depois que a foi gente fez o diagnóstico da criança. criança. Nossa. E outros o inverso, que veio, que fala que tem um filho e tal, e a gente faz a pesquisa ali, né, clínica, e a gente descobre que essa pessoa é autista. Isso é muito comum. E assim, quais são os maiores desafios enfrentados aí pelos pais, né? O que você... São inúmeros. Depende muito Do grau, do que tipo de prejuízo que você está falando. Porque em todas as áreas vai ter, basicamente, prejuízo. Vai ser, muitas vezes, uma família que não consegue ir em lugares públicos tão fácil. É uma demanda muito grande você levar um autista a um lugar público. Porque ele fica hiperestimulado. E aí é uma criança que dá muito trabalho. É uma criança que não para, é uma criança que chora, é uma criança que se incomoda com o barulho, com o toque físico de outras pessoas, que não entende que não pode ser feito certa coisa para ela, que ela quer uma coisa, mas não pode. É muito difícil, é muito desgastante para os pais lidar com isso. Eu vejo isso quando eu levo a Isa para terapia, e às vezes tem pais lá com crianças, né, autistas, e às vezes você fica esperando bastante tempo, né? E as crianças já estão, assim, super irritadas de ficar esperando, né? Porque elas acho que não conseguem compreender, né? Que agora é a hora de você esperar, né? Eles
ficam mais E agitados, os pais né? se sentem envergonhados. Sim. Não tem jeito. A seletividade alimentar também é uma coisa que judia assim bastante. Uma criança que não come quase nada para viajar, para sair de casa, para escola. Às É vezes você tem muito que levar difícil. o alimento. Tem escola que não permite, tem escola pública que não permite. Aí tem que Nossa. ter uma carta do médico falando. Às vezes não tem Porque- acesso tão fácil ao médico. Como que você vai lá no posto e vai pedir pro Pelo médico SUS te dar uma mesmo, carta? fica complicado, Sim. né? Uhum. É um desafio muito grande no SUS, né? Sim. Toda essa questão aí de manejo ainda com a criança. Sim, porque eu acho que também o SUS, eu acho que tá aprendendo também a como lidar com isso também, né? Esse boom é relativamente novo. Sim, Então ainda tá bastante atrasado. No Brasil, principalmente, tá bem atrasado. sim. E o SUS já lida com essa deficiência de profissionais em todas as áreas, né? Agora imagina num assunto novo. Sim. Então, Realmente é complicado, mais uma né? consequência, né? E assim, o que eu poderia falar sobre o bullying, né? Que aí lá atrás a gente falava, brincava e zoava, né? Hoje já não, né? Mas mesmo assim ainda tem o bullying na escola, mesmo o pessoal trabalhando isso. O que que vocês enxergam sobre o bullying aí do pessoal com autismo e tal? Acontece. E bem frequente nos adolescentes. É uma pena, né? Uma É uma pena, porque... porque você tem que fazer todo um trabalho com aquela criança, com aquele adolescente. E às vezes que nem daí você faz um trabalho legal lá, o tratamento, ele chega na escola, as crianças brincam, zoam com ele e tal, e E aí a depressão é certa, quase sempre. quase sempre, né? Uhum. Então, isso que a gente estava até comentando, né? Sobre casos de Sim. depressão e tudo mais, que pode até agravar, né? Mais ainda a família, tudo no geral, né? Sim, gera muito prejuízo. E assim, e como evitar as medicações excessivas? Porque eu acho que quando é descoberto, provavelmente vai passar as medicações, né? Mas quando chega num ponto assim que a criança tá tomando muita medicação, que ela não brinca, não só quer dormir. Às vezes eu passo isso porque eu tenho um priminho que é autista, minha prima falou assim: o médico mudou a medicação, mas ele só tá dormindo, né? E às vezes a mãe para, eu vou parar porque eu acho que tá sendo muita medicação. Aí para. Quais são os danos para... É terrível, assim, porque cada medicação, ela age em algum ponto ali do organismo. E você fazer uma retirada abrupta, principalmente uma medicação psiquiátrica, isso gera muitos danos. E se a criança está depressiva, ela vai ficar pior. Sim. Então, não é legal a gente fazer isso. Por isso que é interessante que a gente tenha, que a família tenha um médico que trate essa criança e essa família de uma forma integral. Sim. E não pedacinho por pedacinho. Então, eu vou no neuro porque o neuro vai tratar a cabeça. Eu vou no cardio porque o cardio vai tratar Sim. o coração. Claro que algumas doenças são necessárias que os especialistas atuem ali. Mas a gente precisa ter um médico que integre tudo Sim. isso. Para poder observar, olha, quais todos os remédios que ela está tomando. Vamos ver se Sim. tem alguma interação entre essas medicações? Aí pega todas as medicações e faz esse trabalho. Quais as queixas? Mas será que essa queixa que a mãe traz, a gente consegue melhorar com remédio? Ou tem que fazer um ajuste de rotina? Aí a gente também entra no trabalho da EULA. Vamos fazer o trabalho da rotina dessa família e ajustar. Porque nada melhor que o básico bem feito. Sim. A medicação, ela é importante, mas ela vai ajudar até certo ponto. Se você não tiver com o básico bem feito, não vai sair nada direito. Sim. Rotina, sono, alimentação, tudo isso precisa estar alinhado. Senão o remédio sozinho, ele não tem função. Então, é muito importante a criança, né, a pessoa ter uma rotina ali certinha. Fundamental. Com os É horários. fundamental. Na verdade, a maioria dos problemas que a gente tem observado é a falta de rotina. Sim. Quando a criança chega para nós, por isso que a gente desenvolveu até esse projeto, quando a criança chega para a gente, a ideia é, ela vai tomar medicação e vai ficar tudo ok. Não, não vai ficar tudo ok. Não vai Ela resolver. precisa de horário para acordar, para dormir, horário de alimentação, redução de tela, é todo um ajuste. Questão de alimentação, estimular novos alimentos. Se ela não estiver bem nutrida, ela não vai aprender como ela vai ter deveria. mais sono, ela vai ter... Sim. né, É legal mais que você falou cansaço, mais sobre telas, né? irritação. Porque normalmente o pessoal, toma a tela e a pessoa fica... É porque é uma fonte da mãe ficar um pouco tranquila no sentido Que já está de... sobrecarregada. Ela tá Sim, cansada, sim. ela tá exausta. Fica um pouquinho quietinho, porque aí eu descanso um pouquinho Sim. também. Mas Sim. tudo tem que ter o limite, né? Porque também, senão a criança só fica nisso aí e não é legal, né? É que isso é uma solução Um refúgio. momentânea. O prejuízo disso vai vir depois.
Então, às vezes a gente utiliza aí dessas coisas que são momentâneas sem pensar muito nesse prejuízo que vem lá na frente. Só que depois ele cobra. E ele Entendi. cobra caro esse prejuízo, porque, assim, não sei se vocês têm observado, mas essa juventude que nós temos hoje, A geração. 20 anos, aí o pessoal que tá com 20 anos mais ou menos, é um pessoal que já pegou tela desde o comecinho, quase. E eles estão muito disfuncionais. Eles não têm mais paciência para nada, eles não têm tempo de esperar, eles querem tudo imediato. E a gente sabe que a vida não é assim. É. A gente sabe que tudo demora, que a maioria das coisas não funcionam, a gente tem que tentar de novo. E eles não têm tolerância à frustração. Não adianta. E realmente a tela tá dominando eles, né? Essa É que geração. a tela, tipo, um joguinho que eles vão jogar, né, no celular. Tem ali um monte de brilho, tem tudo funcionando rápido. Um jogo de tabuleiro que você vai jogar. Você tá ali, que nem às vezes eu pego o jogo pra brincar com as crianças. Tipo, passa 5 minutos já estão brigando porque o outro, tipo, não tá fazendo errado, E é uma fonte sabe? de dopamina rápida, né? O cérebro Isso, vai mas encharcando Então, de mas uma eu percebo dopamina muito que rápida. depois que eu tiro, eu percebo que a criança, né, ou no caso adolescente, né, ela fica, tipo, mais pra baixo. Tipo, fica mais Porque daí irritada. ela já não tem mais tanta capacidade como nós tínhamos de criatividade, de achar coisas para fazer, porque ela já tá tão acostumada com as coisas vindo até ela, com tudo ser muito rápido e muito prontinho fácil, ali, né? que ela não põe o cérebro para trabalhar. Aham, E isso gera problema. Porque Sim. daí ela não vai desenvolver esse potencial desse cérebro. aham. E que troca, assim, poderia ser feita, vamos por, tem ali a mãe que, né, que começou a dar o celular pro filho, ele fica ali, só quer saber de celular, celular, celular. Tipo, como começar a fazer essa troca, né, viu? Ó, dá o celular agora e vamos fazer outra coisa. O que pode colocar no lugar? Porque às vezes as mães também ficam, tá, eu vou tirar o celular e vou dar o quê? Porque aí eu vou tirar o celular e vai ficar pra televisão. Também não dá, né? Não, daí você troca elas por elas. Né? Então, tipo, o que essa mãe ela pode fazer no lugar? Essa troca vai ter que ser gradual, né? E tirando aos pouquinhos, porque a criança já está extremamente acostumada. Sim. Então, vai causar uma irritabilidade muito grande tirar de uma vez. Aham. Mas a gente pode estimular a brincadeira no ar livre. Jogos, Quebra-cabeça, pintura, massinha, brinquedos de montar, Socialização. Lego. Sim. Então, porque perdeu muito, né, isso aí, né? Hoje é tudo só celular, Eu você acho não vê que ninguém no brincando geral, pra rua. né, perdeu até o hábito de sentar à mesa, a família todo Sim. mundo junto. Sim. Foi Né, de perdendo. conversar. Às vezes cada um tá com o celular no canto da casa. Sim. Fazer Então, amizades diferentes, né? isso. Às vezes uma caminhada, passear com a criança, às Aham. vezes, né? Se a criança não tiver assim tanta sensibilidade aos estímulos da rua, às vezes vale a pena dar uma caminhadinha. Sim. Ou até mesmo um lugar mais tranquilo. E a rotina do sono, assim, qual horário? Porque às vezes, o filho tá lá, já é tipo 10 horas da noite, o filho tá lá ligado no celular, e daí como colocar essa criança pra. A rotina do sono, ela tem que ser feita assim, realmente uma rotina, um roteiro que você vai criar com essa criança. Todo dia você começa a diminuir, né, esse uso do celular. Então, uma criança não pode dormir 10 horas da noite. Ali, então, 7h30, 8 horas já tem que estar começando A desligar. a desligar, já dá um banho morno, já vai preparando o quarto ali com uma temperatura mais fresquinha, a luz mais baixinha, já coloca essa criança para deitar, conta uma historinha, uma massaginha nos pés, já vai preparando para que esse cérebro desacelere e essa criança pegue no sono. Aham. Isso vai reduzir despertares noturnos, ela vai acordar mais disposta, menos irritada. Sim. Então, é toda uma preparação que a mãe tem que ter. E assim, por que algumas pessoas autistas ela têm dificuldade de comunicação? Porque esse é do ponto-chave do transtorno. O autismo, ele tem um déficit da sua habilidade de comunicação. E como eu estava te falando, a comunicação não é só fala. Tudo em nós comunica, né? O nosso corpo comunica, a nossa roupa comunica, tudo comunica. Então, ele não pega os insights dessas percepções do que ele tem que comunicar. Se expressar é muito difícil. Entender o que está passando é muito difícil. E colocar isso em palavras, então, é mais difícil ainda. Então, esse é o ponto-chave do transtorno do autismo. E eu observo também uma outra característica, é o levar ao pé da letra as coisas.
O autista, ele leva tudo muito ao pé da letra. E aí o que acontece? Ele começa a se policiar, principalmente o adulto. Aí eu não vou falar isso porque eles vão considerar uma besteira. Aí eu vou preferir ficar quieto porque se eu falar isso vai estar errado. Gente, eu penso isso todo tempo. Exato. Aí ele vai se privando de muita coisa. Aham. E isso também Às vai... vezes, e vai coisas assim, prejudicando. sabe? Coisas que você pensa assim. Eu lembro que na escola, tipo, você sabia, a professora fazia alguma pergunta, você pensava assim, tipo, aí eu quero falar, mas se eu falar isso tá errado, vou ser que eu julgada. falar, nossa, eu penso isso direto, assim, total. Mas é umas coisas também. E a criança autista, principalmente quando ela não tem diagnóstico, ela cresce com isso. Aham. E aí lá na frente, ela vai ser aquele adulto que faz tudo que os outros querem, que olha tanto para os outros Sim. que não olha para si. Sim. E isso vai gerar uma gama de comorbidades, depressão, ansiedade e às vezes outros transtornos mais graves ainda. É o Nossa. medo de desagradar. É. Então ela vive em hipervigilância, aquele medo de desagradar. Mas será que eu tô sentado certo? Mas será que eu tá bem posicionado esse microfone? Mas será que... Além de toda aquela, principalmente autistas mulheres, né? De toda aquela taxação. Ai, cara de metida, cara Sim. fechada, esquisita. E ela vai crescendo com aquilo. Quando você ouve isso a sua infância inteira, você acredita nisso. Sim. Se não tiver ninguém que vá lá e fale pra você, olha, você não é esquisita. Você tem uma diferença dos outros. Aham. Mas não é esquisita. Você vai acreditando que você é, porque todo mundo fala que você é. Como é que você não vai você acreditar? cresceu ouvindo isso, né? E assim, qual frase ou atitude você acha que mais machuca aí pessoas autistas ou famílias? Eu acho que descredibilizar o transtorno. Porque hoje está muito fácil isso. As pessoas falarem, nossa, todo mundo tem um pouquinho de autismo. Ai, virou Ou, modinha. ou agora todo mundo tem. Sabe, eu acho que isso é tão triste para quem é autista, porque você joga no lixo todo o sofrimento que essa pessoa trouxe. Você não leva em consideração. E é muito ruim. Porque assim, a gente vê crianças e tem crianças que são mal educadas, né? Tem Sim, crianças que são mal claro que educadas, tem. e tem crianças que têm autismo e tal. E a tem gente fala- crianças que são autistas que são mal educadas. Sim. Mas aí no caso que o pessoal muito confunde, né? Que tá nessa fase de é mal criado e tal, tem autismo. E às vezes no diagnóstico não é isso, né? Às vezes é falta do pai Às e da vezes um mãe. diagnóstico Limites, né? errado É. também, né? Até porque nós não temos só diagnóstico de autismo, nós Sim. temos outros, TOD, TDAH, transtorno de conduta, transtornos de personalidade. Então, é uma gama, né? Não é só o autismo. Não é só o e eles autismo. podem conviver juntos, inclusive. A diferença do autismo pro TDAH, existe muita diferença ou não? Sim, é diferente, mas o TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento. É que o ponto central é diferente. Até podem ter sintomas que são semelhantes. Que nem um autista, ele pode ser autista e ter o TDAH. É mais fácil que seja do que isolados. 80% do autista também é TDAH. Então, é mais fácil ter autista com TDAH do que sem. E aí, o TDAH é mais... Enquanto o autismo é uma dificuldade principal ali nos relacionamentos e na comunicação, o TDAH é mais uma dificuldade no gerenciamento da atenção e dos impulsos. Sim. Então, é diferente, assim, nesse ponto, apesar deles terem sintomas que parecem iguais. Mas você vai ver que a raiz desses sintomas é diferente. Ah, sim. Por isso que exige uma busca muito detalhada. Não é uma consulta só, não é 15 minutos conversando com uma pessoa que você vai definir. Não é em uma consulta também que você, pronto, já deu o diagnóstico essa criança, essa pessoa. A menos que essa criança, por exemplo, ela já venha com todo um preparo. Porque, na grande maioria das vezes, é difícil você pegar uma criança para você fazer ali um trabalho precoce nela. Sim. De criancinha, 1 ano, 1 ano e Sim. meio, é raro chegar. A menos que seja muito prejudicado, um nível 3. Geralmente a gente pega as crianças com 5, 6 anos, então... Que a idade, às vezes, tá indo pra escola. Que tá indo pra escola e aí o prejuízo começa a ficar evidente. Aí a Sim. família traz. Só que daí ela já tem um monte de prejuízo. E a gente Sim. vai ter que lidar com tudo isso. Não vai adiantar a gente pegar do final. A gente vai ter que pegar lá do começo e ir pegando parte por parte pra entender. Sim. E que mensagem você deixa aí para quem convive com o autismo? Quem tem? Qual mensagem você deixa pro... Eu gostaria que as pessoas entendessem que o problema não é o autismo. O problema é a gente não saber. Porque quando a gente entende, a gente tem um caminho a seguir. Por mais dificuldades que possam aparecer, a gente sabe com o que a gente está lidando. Então é mais fácil criar adaptação, é mais fácil achar uma rota alternativa. Agora, quando você não sabe com o que você está lidando, você dá tiro no escuro.
E aí acertar fica muito difícil. Sim. Então eu gostaria que as pessoas entendessem O conhecimento, tivesse mais o conhecimento, né? isso. Exatamente. E que as mães buscassem ajuda, né? Por mais quando elas verem que elas estão sobrecarregadas, cansadas, elas buscarem ajuda para elas também. Com E certeza. elas também são pacientes. E sempre, assim, vamos falar, a mãe que tá ali, né? O pai sempre tá correndo, trabalhando, mas a mãe que... Provendo sustento, tudo né? mais. E assim, se você soubesse a quantidade de pais que largam a mãe e os seus filhos depois de um diagnóstico de autismo, eu não vou saber precisar agora a porcentagem, mas é altíssimo. E assim, mãe não abandona filho, Não. mas pai abandona. Ah, Então, quem que vai cuidar? Sozinha daí? É a mãe. É. Então, E a sobrecarga é duplicada, É, sim. triplicada. E às vezes eu sigo mesmo uma mãe, ela cria o filho dela sozinho também, que, né, o pai acho que foi embora. E ela fala que às vezes ela senta um pouquinho assim e o filho dela já tá ali querendo atenção e ela não tem aquele tempo. Eu acho que o cérebro dela, eu acho que ele não descansa, não tem, porque ela não tem, vai dormir tarde e aí acorda no outro dia ou acorda diversas vezes na noite e tá ali sobrecarregada, né? Então, por isso que a gente, sabe, precisa cuidar dela também. Sim, exatamente. Ela também precisa de... Tem Depois que que ter eu uma comecei rede a de atender, apoio, eu né? comecei a ficar, assim, querendo ajudar tanto mais a mãe, às vezes. Porque ela tá, assim... Às vezes a rotina tá tão desequilibrada porque ela tá precisando de ajuda. Sim, eu falei que às vezes um sono, né? Porque quando a gente Descansar. quando a gente tem um sono, assim, que dorme a noite toda, eu falo que é outra coisa. Você E já vocês, acorda- vocês devem saber, vocês provavelmente passaram por isso. Sim. Não tem ninguém que quer ficar com essa criança para Não. você ter um tempinho. Não. Ninguém É. quer. Entende? Então é difícil achar babá, mesmo pagando, Sim, às vezes é difícil. difícil. Rede de apoio, familiares, todo mundo tem um compromisso, todo mundo tem alguma não, coisa. não sei, eu não sei como lidar se isso acontecer, né? E às vezes você se vê assim, pronto, pra mim eu tenho que me virar, porque é difícil. E aí as mães têm que sair do trabalho, porque quem vai cuidar? Né? E aí depende de benefício, muitas vezes não consegue. E a maioria das vezes. Na né? maioria das vezes. Porque eu tô tentando o benefício da Isabela, ela vai fazer 6 anos. E até agora a gente não consegue. A gente tem uma audiência marcada pro mês que vem pra ver, mas até agora nada. E eu falo assim, e é uma coisa que eu acho tão injusta, porque não é pra mim, não é pro Thiago, não é pros outros filhos. pra É uma ela. coisa, é um direito dela, é um direito que ela tem. Tipo, o dinheiro é um valor... É pouquinho, só que é dela. Só que esse pouquinho dá pra ajudar, tipo, numa terapia que Com ela possa vir certeza. fazer, né? Em algo... Uma medicação. numa Porque não medicação. tem todas as terapias no SUS, as Não. terapias para autismo e para deficiências, elas são caríssimas. Sim, eu fui ver, né? A gente pesquisou nas clínicas aí. Eu falei, não, sem condições. Não tem como. Eu vou ter que vender um rim pra pagar e olha lá, porque Sim. é difícil, É, né? é bem caro. E os benefícios que tem hoje em dia é o BPC e o LOAS. São só esses. O BPC e o LOAS é o mesmo. Pra autista, pra... Isso. Aí depende, por exemplo, se for uma criança muito acometida, pode pedir uma aposentadoria para essa criança. Também tem essa possibilidade. Mas essa aposentadoria não é o mesmo que o BPC? Não, não é o mesmo que o BPC. E pode? Pode. Você pode aposentar. Se for uma criança muito comprometida, né? E o médico vai lá, lauda essa criança e já aposenta, porque Nem vou sabe perguntar que... assim no caso da Isa. A Isa, ela não anda, não fala, ela se alimenta só por sonda. Ela vai trabalhar um dia, será? Não. Então ela precisa Tipo se assim. aposentar. Entende? Ah, entendi. Mas eu não sei os meios. A gente tem que, Ainda tem não que sei, correr, vou pesquisar os meios, porque eu não sabia disso. Olha, quase eu achava tudo- que era só o BPC e LOAS, porque... Quase tudo você vai depender de advogado. Sim. Porque no nosso país é muito difícil você conseguir facilmente qualquer tipo de coisa dessa. Sim. Você tem que provar 1000 vezes da necessidade ali, Mesmo se levando humilhar criança, muitas né? vezes para Que é poder bem conseguir. triste, né? E sofrido, muito sofrido. Né? E assim, qual o maior mito aí sobre o autismo? Maior mito sobre o autismo? Talvez que ele não vá se desenvolver e ser capaz Talvez. de estudar, trabalhar, ser independente. Eu acho que é muito mais que mito, é o estigma.
Porque, assim, quando se fala em autismo, a grande maioria das pessoas ainda não entendem do que se trata. E aí pensam numa criança que não fala e que fica se balançando, por exemplo. Sim. E não é. O autismo é um espectro. Muitos adultos funcionais que têm família, casam, têm trabalho. Então, não tem como a gente olhar para alguém e dizer se essa pessoa tem autismo ou não. Então, a gente também não pode julgar. Sim. E quando essa pessoa nos traz, a gente não pode validar isso. A gente não sabe pelo que ela passou. Sim. Então, eu acho que isso é o mais difícil. Eu tava vendo um podcast com o Dr. Tiago, né? E ele tava falando das mulheres na fase da menopausa, que têm descoberto o autismo, né? Porque fica pior os sintomas. Os sintomas ficam piores. Porque aquela mulher antes da menopausa, ela tinha uma vida normal, aí entrou na menopausa, começou ali os sintomas. Porque a questão hormonal piora muito, né, os Sim. sintomas. E não é que ela não tivesse sintomas antes. Ela tinha, mas ela já ignorava. estava tão acostumada a mascarar que ela não percebia. Mas chega num ponto em que a demanda e o sofrimento naquilo tá tão alto que ela começa a dar ouvidos. Que é tudo mais. É que nem as roupas, né? Textura de roupas. Às vezes você vê criança, né? Eu trabalhei em loja, já tive loja, e eu lembro que mães falavam assim pra mim: o meu filho só usa roupa de algodão, não usa outro tipo de tecido. E aí, quando você ia ver a criança, ela era autista. E só gostava daquele tipo de roupa. O personagem também, né? E aí muitos pensamentos dos lojistas, dos vendedores vai ser: ai, que criança frescurenta. Ai, que criança chata. Mimada. É. Porque eu acho também... Por isso que é tão importante ter as pessoas se conscientizarem nisso, né? Pra não julgar, não ficarem julgando também, né? E as pessoas sabendo... vai saber como tratar, como lidar com tudo isso, né? Com certeza. E vamos falar agora sobre o autismo na vida adulta, né? O mercado de trabalho, né? Está evoluindo nesse tema aí. Inclusive, até tem um amigo da gente aí que foi diagnosticado, né, recente, com o autismo, né? E ele é gente boa, né? Sim. Tudo e ele até falou pra gente, convida a gente pra mim estar indo lá no Eu falei pra ele, né, que vocês iam estar aqui. Ele, e tem que convidar um autista pra vir aqui também. É verdade. E assim, o mercado de trabalho está evoluindo nesse tema? Você acha que tá? A passos de formiga, se tiver, sinceramente. Sim. Porque é muito preconceito ainda. E mesmo naquelas vagas que a gente, né, que são destinadas a eles, Sim. é muito difícil. Eu tenho pacientes adultos em vagas específicas para deficiências, e mesmo assim eles são tratados como típicos, muitas vezes. Eles são negadas adaptações, são negadas uma série de coisas que tornam o trabalho dessa pessoa difícil. Então, eu acho que o mercado de trabalho não está nem um pouquinho, nem o mínimo ainda aberto a receber essas pessoas. E voltando um pouquinho assim na escola. A escola também, você acha que a escola está preparada? Nem um pouco. Na verdade, a gente está entrando numa era de luta da escola, porque com toda essa demanda chegando e ficando mais evidente, naturalmente existe uma contradição, uma oposição, não da escola em si, mas de tudo que já era acostumado de acontecer na escola, e isso ter que mudar, não é visto com bons olhos para quem faz parte da escola. É difícil você se adaptar a uma coisa nova. Então, tem muito profissional da educação ainda, tem profissionais ótimos, excelentes, que estão estudando para isso. Mas, infelizmente, tem profissionais que eles não querem que essa demanda chegue. E aí, quando chega, eles não querem fazer adaptações. E acho que não tem paciência também, né? Não tem. E é uma pena. Porque essas crianças, elas têm capacidade. Sim. Normal. Eles precisam enxergar que aquele aluno não é porque tá tendo aquela dificuldade, mas ele tem chance de aprender, né? Não achar, tipo, eu vou colocar, faz uma sala aqui, coloca todas as crianças autistas aqui. Aí não é inclusão, né? É exclusão. É exclusão. Porque às vezes a gente... Eu não sei quem que foi que falou, faz uma... vai colocar na escola, então separa, né? Mas que tipo de inclusão que é isso, né? Vai separar os alunos? Eu acho, igual a Isa começou a frequentar a escola ano passado. E eu vejo que nem ela vai aprender igual os outros. Eu sei que não, que vai ser difícil. Mas a interação dela ali com as outras crianças é a coisa mais fofa de se ver. Porque você vê os amiguinhos dela assim, né? A gente vai na igreja.
A Isa começa a falar com a Isa, sabe? Ou vê no mercado. A Isa pergunta sempre da Isa. E na escola, eu fiquei 3 semanas indo na escola aqui pra eles se adaptarem, pra ver se ela adaptava também. As crianças vinham, sabe? Com carinho, com cuidado. E eu acho que isso começa desde cedo, né? Sim. Dentro de todas casa. as crianças. Agora, pensa, você parava e colocar a Isabela numa sala lá. Que tipo de interação que ela vai ter? Tipo, Não, daí a gente vai piorar todo aquele sintoma que ela apresenta, vai sim, ficar muito e isso pior. também com as crianças, né? Com transtornos. Mas eu acho que, né, nisso que você fala, eu acho que você tá até subestimando ela um pouco. Sim. Quando você fala assim, eu sei que ela não vai aprender como os outros. Não, você não Ela sabe. vai Ela pode aprender, talvez não da mesma maneira forma- que os outros. Isso, Mas se for dado o estímulo certo, ela pode chegar ao ponto de aprender a mesma coisa que os outros ou até além. A gente não Sim. sabe como é a inteligência, o cognitivo dela. Sim. Eu sei que nem antes a gente falava com ela lá. Eu acho que por conta das medicações que ela tomava também, né? Ela ficava, não demonstrava reação nenhuma. Hoje você fala com ela e ela tá, tipo, bem mais esperta. Ela sabe quando eu chego, ela sabe quem que é os irmãos. Ela se comunica, fala do jeitinho Do dela. jeitinho dela né? você consegue. O que ela falou. Tá evoluindo, Tá né? evoluindo aos poucos, Aos no tempo pouquinhos. dela, e a gente consegue perceber isso aí, né? Falando do autismo das mulheres, né? Qual que é a diferença, né? Entre o autismo de mulheres e dos meninos, né? Sim, as mulheres, nós somos naturalmente mais sociáveis. E a gente aprende a camuflar, a imitar, a gente tem uma forma de brincar diferente, os nossos gostos são diferentes, e isso tudo camufla os sintomas. Sim. O autismo ele foi estudado principalmente nos sintomas nos meninos. Todos os manuais eles são baseados em sintomas nos meninos. Por isso o atraso do diagnóstico da menina é tão grande. As mulheres são muito subdiagnosticadas e geralmente de forma tardia. Muitas vezes elas próprias buscando esse diagnóstico por informações na internet. Porque as mulheres, elas aprendem o que elas têm que fazer socialmente, como ser acolhida por outros, como agir socialmente nos grupos, o que deve e o que não deve fazer. Então, elas aprendem a camuflar desde muito cedo. Sim. E isso esconde os sintomas. Só que o sofrimento continua. E as comorbidades, elas vão surgindo ao longo do tempo. Então, é muito mais provável que essa mulher, lá na frente, seja diagnosticada com depressão, com ansiedade, com bipolaridade, que muitas vezes ela tem também. Mas o autismo não seja visto. Porque passou despercebido esse tempo todo, ela foi camuflando ao longo do tempo. Então, esse é um viés muito grande, por isso também, antigamente se falava que o diagnóstico do autismo era, na maioria, homens, Sim. porque esse diagnóstico ainda era muito subdiagnosticado. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, vem caindo essa proporção, né? Antes era 4 homens para uma mulher. Hoje a gente já está em torno de 2 homens para uma mulher e logo a gente vai estar 1 para 1. Porque não é um transtorno diferenciado por gênero. Os 2 gêneros são acometidos da mesma forma. Sim. Mas a expressão disso é que é diferente. E a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa começar a pegar essas mulheres, porque o prejuízo tem sido muito grande. E, doutora, quais são os sinais que costumam ser ignorados aí na infância da mulher, que você falou que normalmente mais para frente que vai diagnosticar? Os hiperfocos, por exemplo, são diferentes. Se o menino resolve gostar de dinossauro, só quer coisa de dinossauro, e aí coloca um dinossaurinho do lado do outro. Tem alguma coisa estranha, vamos procurar um médico. Agora, aquela menina, ela ama gato, ela quer tudo de gato. E ela tem uma prateleira de coleção de gatinho. Ai, que fofinha, não é mesmo? Ela adora gatinhos, mas isso também é um hiperfoco. Só que não chama tanta atenção. É que menina Entendeu? é assim mesmo. Ou querer usar né? só rosa, né? Aquele menino, Aquela menina que usa aquele só menino, rosa. Só ele... rosa. Isso, aquele menino, ele não quer fazer amizade com os outros meninos da sala. Ele tá muito quietinho, vamos ver, tem alguma coisa de errado. Ai, olha que bozinha, quietinha, não dá um trabalho na sala de aula, não dá um trabalho em casa, nem parece que tem criança em casa, eu nem senti criar. Ninguém olha. Principalmente na escola. Por que eu vou olhar para uma criança que não dá trabalho? Entende? Quietinha. E também tem a correção dos pais. Mais na nossa época, né? A menina começava a ser um pouquinho mais bagunceira. Você é menina, você tem que sentar assim, senta, fecha a perna, cruza.
não pode bagunçar, não pode subir em árvore, não pode isso, não pode aquilo. Já limitava. Você é menina. Então ela aprendeu a esconder as características que ela tinha. Aham. Às vezes ela era uma criança hiperativa, né? Poderia Sim. ser diagnosticada com TDAH, alguma coisa assim, mas ela aprendeu a camuflar. Ela Principalmente Pela se ela criação tiver dele. uma capacidade intelectual média para cima. Ela vai aprender, ela vai entender o que é que ela tem que fazer, independente do prejuízo que isso vai gerar na vida dela. Sim. E o que muda aí quando o diagnóstico finalmente chega? Muda tudo. Muda o nosso olhar, muda o caminho que a gente vai tomar, muda o entendimento que a gente tem sobre a gente gente nos perdoa por muitas coisas que a gente fez ao longo da vida, isso principalmente no adulto. Cobra Por isso que eu menos. falo que o diagnóstico, quando eu vou dar um diagnóstico para uma família de uma criança, é completamente diferente do que quando é para um adulto. A sensação é diferente. Na família, eu tenho que ter muito mais tato, eu tenho que chegar aos poucos, eu tenho que ir explicando primeiro do que se trata. Num adulto, muitas vezes, e muitas vezes ele próprio veio buscar isso, quando eu levo esse diagnóstico é um alívio. Ele se sente pertencente. Ufa, pelo menos eu faço parte desse mundo. Eu não sou um ET. A história dele começa a ter significado. Isso salva vidas. Isso muitas vezes tira a pessoa da depressão. Porque às vezes eu acho que, vamos por aí, um adulto, né? Ele cresce achando, tipo, na infância dele, sempre foi deixado de lado. Só assim, é esquisito, né? Né? Aí foi crescendo, aí chegou na adolescência. Não vamos falar com aquele menino não, com aquela menina porque ela é esquisita, ela É metida, chato, chata. é fechado, é metido. Aí você cresce achando que você é diferente de todo mundo, que você gosta de coisas diferentes que ninguém gosta, e você vai crescendo com aquilo e vai ferindo, né? Quando eu acho que chega numa depressão, assim, eu acho que deve chegar numa depressão profunda, que é difícil de sair dali, e eu acho que quando você recebe, você entende tudo isso, realmente É eu acho que libertador. pronto. Você tá aí. ressignifica a sua tipo assim, vida. deve ser por isso que eu fazia isso. Eu acho que essa que deve ser a sensação. É né? essa sensação. É uma sensação de ufa, eu fui entendido. E Não sou diferente. Alguém não me sou- deu ouvidos. Não sou diferente. Alguém não me sou- entendeu. E como a camuflagem constante afeta a saúde mental? Porque essa pessoa, ela vai estar constantemente se moldando e estando em alerta para qualquer alteração que ela possa observar ali no seu ambiente, para se moldar aquilo que ela acredita que seja o socialmente aceitável, que ela foi entendendo ao longo da vida dela que é o socialmente aceitável, ela vai se moldando a isso, independente dos limites dela, independente daquilo ser realmente o que ela quer ou não. E aí, quando chega lá na frente, essa pessoa, ela é o fragmento daquilo que os outros quiseram que ela fosse, mas ela própria, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela quer, e aí, às vezes, ela não consegue ingressar num trabalho, porque todos que ela entra, ela não consegue, ela não dá certo, porque ela nem sabe o que ela quer, ela não sabe nem quem ela é, entende? Então, isso é muito prejudicial, muito triste também. E às vezes leva a depressão, às vezes leva essa pessoa a pensar em tirar a sua vida. Ela às vezes cresceu querendo agradar todo mundo. Menos ela. Menos ela que, eu gosto de fazer assim. Mas de tanto falar, não faz isso, faz daquele jeito, eu acho que... Imagina viver assim por 30, 40, 50 anos. Temos Você muitos não idosos sendo sendo você. diagnosticados. É isso que eu vi também. Muito, tem sido bem frequente. Nossa, Muitos idosos. imagina um alívio, gente. É libertador. Né? Então tem algumas perguntinhas aqui que eu pedi. Eu abri uma caixinha lá no Instagram e veio algumas perguntinhas. E o que é o tratamento ABA? Na verdade, ABA não é um tratamento. ABA é uma ciência. É como uma linguagem, como inglês, como português. É uma forma de se comunicar e ensinar a comunicação para que essa pessoa desenvolva e chegue no ponto em que os outros típicos também chegaram. Então, a ABA, na nossa região, eu costumo falar que dificilmente a gente vai ter ABA de verdade. A gente tem profissionais que utilizam técnicas ABA. Isso não funciona? Até funciona, mas não vai ter aquele mesmo resultado de uma criança que está sendo tratada com ciência ABA de verdade, que exige supervisão. Por que a gente passa, nós médicos passamos lá no laudo, 30 horas ABA, 40 horas ABA. Essa criança ela não vai ficar dentro de uma sala 40 horas.
Porque isso envolve todo o tempo que ela está na escola, o tempo que ela está em casa. Por isso que é uma linguagem. Todo mundo tem que estar falando essa língua. Sim. E não só o terapeuta. Então, a aba é muito mais amplo e muito mais complexo do que isso. Sim. Só que, infelizmente, a gente não tem ainda muito isso na então, nossa região. É, na verdade, um conjunto que tem que ser feito clínica, mais escola família, mais e escola. Isso, exato. Tudo junto. E todo entendi. mundo tem que estar utilizando as mesmas técnicas e falando a mesma língua. Pra dar certo. Pra dar senão- certo. Entendi. E por que hoje em dia tem mais diagnósticos do que há 10, 20 anos atrás? Por vários motivos. Um é que os critérios mudaram. Então, a gente entendeu o que se trata do espectro e começou a dar mais visibilidade a isso. E aí mais pessoas elas vão se encaixando nesses sintomas. Sim. Além disso, a divulgação disso tem sido muito maior. O estudo em cima disso tem sido muito maior. A gama de profissionais se especializando nisso tem sido muito maior. E a junção disso faz com que tenham mais diagnósticos. E aí tem uma aqui. Qual que é a diferença entre o TDAH e a dislexia? Dislexia é um transtorno de aprendizagem. O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A dislexia ela vai pegar só a capacidade ali de aprendizagem, principalmente com relação a letras e palavras. O TDAH ele vai afetar todas as áreas da vida dessa pessoa. Então, não só a parte escolar, como a vida pessoal, como a socialização, não no ponto do autismo, mas também vai ser afetado. Como na sua capacidade de função executiva, de gerenciamento das coisas do dia a dia. Então, são várias áreas da vida dessa pessoa que é afetada. Na dislexia sim. é apenas uma. A aprendizagem. A aprendizagem. Da dislexia, vamos por uma criança que ela começa com sinais ali na escola, né? O professor chama... Viu, ó, seu filho, ele não está aprendendo igual os outros estão aprendendo. Foi passado um teste para fazer, ele não soube escrever o nome ainda, enquanto todos escrevem o nome. Ou, ela escreve o nome, mas escreve de trás para frente. Isso pode ser sintomas de dislexia? Sim, é bastante frequente. Você acabar de falar que nem... No meu caso, né, é a Mariana que eu falei assim, que eu tô com dúvida sobre isso. A professora... me chamou, né? E falou que a Mari tava um pouquinho atrasada nesses quesitos, assim. E aí, formas, né? A gente acabava de falar pra ela e eu comecei a prestar atenção. Mostrava as formas pra ela geométricas. Acabava de falar, ó, triângulo, quadrado, círculo. Qual que é essa daqui? Ela, círculo. Mas daí puxa muito mais para uma desatenção. Você foge da dislexia. Porque se sim. é formas, já não é letras. Sim. Então já não é mais dislexia. Tá. Pode ser que ela tenha dislexia também? Pode. Sim, Mas eu tenho que investigar outras questões. Entendi. Entendeu? Então tem mais de uma área ali sendo acometida. Entendi. Como diferenciar a tristeza de uma depressão? Na verdade, é a frequência e o nível de prejuízo que a pessoa vai ter. Tristeza, ela é uma coisa que ela passa depois de um tempo. A depressão, ela é persistente. Para a gente fazer um diagnóstico de depressão, essa pessoa tem que estar com esses sintomas há mais de 6 meses. Antes disso, não dá pra gente dizer que aquilo é uma depressão. E o prejuízo que isso gera também tem que ser grande. Tristeza, você vai ficar ali um dia, você vai chorar 2 dias, mas no dia seguinte você vai levantar e você vai pro seu trabalho. A depressão não é assim. Essa pessoa ela não vai muitas vezes ter força de levantar e trabalhar. Às vezes ela não tem força de tomar banho. Às vezes ela não tem força de comer. Ela vai perdendo gosto nas coisas que ela tinha antes. Isso também é um ponto de diferença. A tristeza, você pode estar triste, mas se alguém falar assim pra você, viu, vamos lá na sorveteria ou vamos viajar comigo? Se você tá num humor normal, você vai falar, vamos, assim, vai melhorar a minha tristeza. O depressivo, ele vai falar, não, tô muito cansada. Mesmo Deixa que pra goste. outro dia. Não quero não, tô cansada. Entendeu? Então, esse prejuízo na vida é muito maior. E Como tem se perdesse como... o sentido das coisas, sabe? E a Não vai pessoa mais tem nada. como mascarar a depressão? Sim, com certeza. Você pode conviver com uma pessoa dentro da sua casa e não perceber que ela está depressiva. Às vezes é uma pessoa, a gente até vê muito reportagens, pessoas que tiveram episódios suicidas que um dia antes estavam no restaurante jantando e ninguém percebeu. Porque depende muito da forma como você é criada, se você tem outros transtornos. Por exemplo, se você é autista, você já aprendeu a camuflar a sua vida inteira. Então de camuflar a depressão. todo mundo falou que isso que você está sentindo é besteira.
você não vai mostrar mais. Que vai você passar. fica quieta, Aham. entendeu? Então, não aparece mesmo. Ah, entendi. E sinais de burnout? É burnout? É assim que fala? É. Burnout é uma exaustão mental. Não necessariamente está ligado apenas a trabalho. Muitas pessoas acham que burnout é só no trabalho. Sim. E não é. Uma mãe autista, ela está constantemente... Uma mãe com criança autista, ela está constantemente em burnout. Então, o burnout, ele é um excesso de coisas. É um pensamento muito sobrecarregado. E isso vai gerando sintomas físicos. Sintomas de depressão, desânimo, indisposição, crises de ansiedade, crises de pânico antes de ir para o trabalho, alterações gastrointestinais, solta o intestino, ou prende demais, dores generalizadas, pode simular uma fibromialgia, ou pode vir associado a uma fibromialgia. Esses Então, são os sintomas tem uma do gama burnout. de sintomas. E no profissional, geralmente acomete profissionais que gostam muito do que faz. Eles se dedicam muito, eles se doam demais, se esgotam demais, eles tentando fazer o melhor, se cobram demais. E isso acaba adoecendo a pessoa. Nossa. E a gente pensa ao contrário, né? Que quem não gosta, não acomete, mas quem gosta demais Porque do que quem faz. não gosta já não tá muito nem aí, sabe? Então ele vai fazer o básico ali dele e pronto. Agora, quem tá comprometido com aquilo, ela não vai fazer o básico, ela vai buscar o melhor. Sim. E às vezes ela não vai ter reconhecimento. Isso vai derrubando a gente ao longo do tempo. Aham. E a última pergunta, oscilação de humor. Quando a pessoa tá, numa hora ela tá feliz da vida, daqui a pouco tá super triste, isso pode ser bipolaridade? Isso pode ser qualquer coisa. Tem... Acontece com todo mundo. Tem um sintoma que a gente chama que é disforia de rejeição. Disforia de rejeição qualquer pessoa pode ter, mas é muito frequente no autismo e muito frequente, por exemplo, no borderline. Então, se essa pessoa se sente de alguma forma rejeitada, trocada ou desvalorizada, mesmo que ela não esteja realmente sendo, mas se ela se sentir dessa forma, ela entra num estado em que ela fica cega. E aí ela já não consegue mais lidar com seus impulsos. E acaba explodindo, às vezes quebrando coisas, ficando agressiva. Sim. Então, a família ou quem lida com aquela pessoa precisa ter uma orientação para evitar esses gatilhos. Porque essa pessoa ela vive de gatilhos. Qualquer gatilho, ela entra nesse estado. Ah, sim. Muito bem, esse foi mais um episódio do podcast Café com Nós. Estivemos aqui com a doutora Larissa Albuquerque e a enfermeira Eula Barrios. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de vocês aí e falar, se vocês quiserem deixar Deixar redes uma sociais, mensagem deixar também, mensagem pro pessoal que acompanhou a gente aí. Perfeito, pessoal. Muito obrigado, viu? A gente ficou muito feliz desse convite, sentimos muito honradas. E vai ser um prazer sempre trazer informação, sempre que vocês quiserem, a gente está disposta a vir aqui. Opa, que legal. E todo mundo também que se interessar, quiser ir lá tirar dúvida com a gente, conversar, perguntar alguma coisa, a gente também está muito aberta a isso. O meu Instagram é doutora.larissaalbuquerque, com um A só ali no meio. O meu contato é 14 3042 0209, é o WhatsApp. Então, quem quiser pode entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer em atender. Também agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. E o meu Instagram é Eula Barrios, e na bio tem um WhatsApp que eu também esclareço dúvidas, realizo atendimentos. E se entrar em contato comigo também, a gente direciona ali para o atendimento dela, a gente faz trabalho em conjunto para essas famílias que precisam de acolhimento, que precisam de uma rotina mais estruturada, que tem crianças com maiores necessidades. Estamos aqui para fazer esse trabalho e ajudar todas essas famílias. Ah, que legal, bacana. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigada, gente. Eu que agradeço.